Gravação da aula, estou avisando a vocês, a aula vai ser gravada. Então, retomando, fico feliz que vocês estão bem, fico feliz que os meus slides estão bons, que vocês estão gostando, que os vídeos estão sendo bem utilizados. Vou abrir agora o slide da aula 4, que vai ser a aula de predicado. Ela é um pouquinho grande, eu vou falar um pouco mais rápido, porque vocês já viram a matéria, e aí eu abro o chat para a gente poder dialogar, para vocês me falarem se tem alguma dúvida ou não, tá bom? Vou compartilhar. Eu deixo aqui sempre para vocês na apostila, né, onde vocês vão achar essa matéria, então a página 87 e 88. Quais são os termos essenciais da oração? Vamos relembrar aí que a oração é formada por sujeito e predicado, eles são os termos essenciais. Relembrando, sujeito é o termo pelo qual se declara alguma coisa, e predicado é tudo aquilo que se declara do sujeito. Lembrando que sujeito tem os tipos de sujeito e predicado também, tá? O predicado vai ser aquele termo que vai trazer uma informação a respeito do sujeito, ou vai trazer uma informação própria aí, quando a gente tiver uma oração sem sujeito. Tem um exemplo aí, os alunos participaram da aula de gramática na semana passada. Quem é o meu sujeito aí? É quem participou da aula, então os alunos, tá? O predicado é todo o resto que participaram da aula de gramática na semana passada. Predicação verbal. Para eu saber predicação verbal, tem que saber a questão do predicado, né? Ah, eu sei quem é meu sujeito, tirei o meu sujeito dali da frase, todo o resto é meu predicado. Como eu vou saber a transitividade desse meu verbo, né? Como é que eu vou olhar para esse verbo e vou falar, ah, é um verbo de ligação, é um verbo transitivo? Então, eu tenho verbos intransitivos, são aqueles que não exigem um complemento. O homem morreu. Exige complemento? Ou vocês entendem por inteiro que uma pessoa faleceu? Rafaela cuspiu. Eu preciso falar onde, quando, por quê, em quem? Não. É um verbo intransitivo, é aquele que ele tem já o seu entendimento está todo nele, completo. Ele não precisa de um complemento. O verbo transitivo, ele precisa de complemento. E aí esse complemento ele vai vir com preposição ou sem preposição. Se ele vier sem preposição, eu tenho um verbo transitivo direto. Se ele vem com preposição, eu tenho um verbo transitivo indireto. Então, Rafaela ama chocolate. Tem preposição? Não. Quem ama, ama alguma coisa. Amar é um verbo transitivo direto. Rafaela gosta de chocolate. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu tenho uma preposição, a preposição de. Se eu tenho essa preposição aí, é porque eu tenho um verbo transitivo indireto. E aí eu tenho o meu verbo de ligação, é aquele que vai ligar o sujeito a uma característica, né, ao predicado. Então, Liz é dedicada. Esse é o verbo ser aí, é o verbo de ligação, que está ligando o sujeito à característica do sujeito que é dedicada. Aqui eu trouxe para vocês uma brincadeirinha que eu faço, geralmente no quadro. Eu faço esse coração, escrevo algo ou alguma coisa, né, e alguém ali. Por quê? Porque toda vez que a gente fica com dúvida de um verbo, a gente escreve esse verbo, faz esse coraçãozinho no rascunho, escreve o verbo, pergunta por verbo. Como assim, professora? Amar. Quem ama, ama alguém, ama alguma coisa. Tá vendo que a setinha, ela vai direto pro coração? Ela não tem nenhuma parada, ela só vai. Então, o verbo amar, quem ama, ama alguém, ama alguma coisa, vocês podem perceber que não tem uma preposição ali, logo depois da pergunta. Então, quem ama, ama alguém, ama alguma coisa. Não tem preposição, entro direto no coração. Eu estou diante de um verbo transitivo direto. Ao contrário do verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa, ou gosta de alguém. Então, percebam que eu tenho o verbo gostar, aí eu tenho a setinha, só que a setinha, ela vai parar na preposição de. Ela para nessa preposição de, pega a preposição e entra no coração junto com a preposição. Então, ela vai entrar indiretamente, tá? O verbo entra indiretamente no coração. Eu geralmente faço uma brincadeira de perguntar assim, você é uma pessoa corajosa? Quando você está afim de alguém, quer flertar com alguém, você é uma pessoa corajosa? Você chega na pessoa ou você pede para alguém chegar? Porque se você chega, você é um verbo transitivo direto. Se você pede para alguém chegar, você é um verbo transitivo indireto. Então, é sempre essa brincadeirinha, às vezes é mais fácil de gravar. Então, para saber se a gente está diante de um verbo transitivo direto ou indireto, a gente faz perguntas, tá?
Para o verbo transitivo indireto entrar no coração, ele precisa da ajuda, ele precisa entrar com a preposição, então ele entra indiretamente. Tranquilo? Se fica dúvida sobre isso aí, depois a gente conversa. Aí a gente vem aqui para os tipos de predicado. Eu tenho predicado verbal, nominal e verbo nominal. Para eu saber qual é o tipo de predicado, eu tenho que lembrar da transitividade dos verbos. Por quê? Porque um predicado verbal, ele só vai ser um predicado verbal se ele tiver um verbo intransitivo ou transitivo. Então, eu olho para a minha frase, sujeito, verbo, predicado. Eu tenho um predicado ali, eu tenho um verbo transitivo direto ou indireto, eu vou ter um predicado verbal. Se eu olho para a minha frase e eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicado nominal. Então, olhei, verbo de ligação, predicado nominal. Tem o verbo transitivo, direto, indireto, ou um verbo intransitivo, eu tenho um predicado verbal. E quando que vai ser esse verbo nominal? É quando eu tiver um verbo tanto intransitivo ou transitivo, direto ou indireto, quanto um nome logo depois. Então, vai ser a presença de um verbo e a presença de um adjetivo, ou alguma expressão que tenha valor de adjetivo, que vai estar ligada a um complemento. Toda vez que esse adjetivo estiver ligado ao complemento, não ao sujeito, ao complemento, eu vou ter um verbo nominal. Prestem atenção aqui. Os alunos estavam ansiosos. Aí eu pergunto, quem estava ansioso? Os alunos, sujeito. Estavam é meu verbo de ligação. Está ligando o sujeito à característica dele, que é estar ansioso. Então, eu tenho ali aluno como sujeito, ansioso vai ser o meu predicativo do sujeito. Vai ser a característica do sujeito. Então, é o predicativo do sujeito. Presta atenção no de baixo. O professor recebeu os alunos ansiosos. Quem que recebeu os alunos? O professor. O professor é meu sujeito. É o professor que está ansioso? Não. Então, não pode ser predicativo do sujeito. Quem está ansioso é o aluno. Aluno é meu objeto. Quem percebe alguma coisa. É o meu objeto direto. Alunos ansiosos, meu objeto direto. Então, aluno, objeto direto, ansioso, predicativo do objeto, que está ligado ao objeto aluno. Tranquilo até aí? Deixa eu voltar aqui para o chat. Pessoal, ficou dúvida? Tá super entendido o que é, então, predicativo do sujeito do objeto? Zero dúvidas? Ai, que ótimo, gente. Que bom. Tá. Vocês viram no videozinho que eu postei, eu resolvi aquela questão, a última questão que estava ali no slide para vocês. Ficou alguma dúvida naquela questão? Porque no vídeo eu li errado o nome, eu li adjunto adverbial e não adnominal, e aí eu até posso ter confundido vocês. Mas vocês conseguiram entender por que era a letra C e não a letra E? Fiquei com medo de vocês se perderem. Deu sim. Ai, que bom. Vocês riram da minha cara naquele vídeo? Gente, que vergonha. Ó, fechamos aí, então, a aula 4, que é o de predicado, tá? Vou fechar e vou iniciar a aula 5 com adjunto de nominal, complemento nominal, OD e OI. Pode ser? Posso continuar? Já tô até rouca, a terceira aula que eu dou hoje, seguida. Vou abrir aqui o slide, eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Percebam que os slides que eu estou fazendo para vocês, eu sempre coloco um relembrando aí, porque essa matéria é uma continuidade, então eu sempre vou relembrá-los do que a gente viu nas aulas anteriores, tá? Então, termos essenciais de novo, sujeito predicado, né? Já falei com vocês, os tipos de sujeito, predicação verbal, os tipos de predicado, a gente acabou de ver os tipos de predicado, verbal, nominal e verbo nominal. E aí, aqui. Quais são os termos ligados ao verbo? Eu olho para o verbo e o que complementa o meu verbo? Vão ser os termos ligados ao verbo. Quais são eles? Objeto direto,
objeto indireto e objeto direto preposicionado. Aí, a gente vem e volta lá para aquele coraçãozinho. Se eu falo que eu amo chocolate, quem ama, ama alguma coisa, verbo transitivo direto. Então, eu tenho chocolate como meu objeto direto, né? É uma lógica. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou ter um objeto direto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu vou ter o objeto indireto. Aí é tranquilinho. Então, objeto direto não tem o preposição, ele vai completar o sentido do meu verbo e sempre o verbo vai ser transitivo direto. Então, a prática estimula a reflexão. Quem estimula, estimula alguém ou alguma coisa. Então, a reflexão. A reflexão vai ser o meu objeto direto, tá? Do meu verbo transitivo direto, estimular. Objeto indireto é aquele que eu preciso da preposição. Ele vai complementar o meu verbo, mas ele vai complementar sempre trazendo uma preposição antes. Então, eu tenho verbo, preposição, complemento. E esse complemento vai ser sempre um objeto indireto, porque eu vou estar diante de um verbo transitivo indireto. Na formatura, ele lembrou-se da faculdade. Quem lembra, lembra de alguma coisa ou de alguém. Então, lembra lá do coração. O verbo lembrar, o de e o coração. Eu vou. Quem lembra, lembra de. Peguei o de. Peguei esse de, levei para o coração, entrei indiretamente. Então, o verbo transitivo indireto. O da faculdade vai ser o meu objeto indireto. Tranquilo? Sempre está ligado ao verbo. Verbo lembrar, o que vem depois é o meu objeto. O que seria o objeto direto preposicionado? Vai ser o objeto direto e que antes dele vai ter uma preposição. Ué, professora, mas se tem preposição, ele é um verbo, um objeto indireto. Não. A gente tem que prestar atenção no verbo, tá? Olhei para o verbo, ele não pede preposição, não pede nunca. Ele é um verbo transitivo direto, ponto. O meu complemento, obrigatoriamente, tem que ser um objeto direto. Se tiver uma preposição antes desse objeto direto, nós estamos diante de um objeto direto preposicionado. Quando que isso vai acontecer? Antes de nomes próprios. Exemplo, Rafaela ama a Deus. Ué, mas quem ama não ama alguém ou alguma coisa? Por que eu botei esse a antes aí? Porque eu quis. Então, eu tenho um objeto direto preposicionado. Então, antes de nomes próprios, eu posso colocar Rafaela ama a Deus, Rafaela ama a Nayara. Eu posso colocar antes de nomes próprios ou a preposição, e aí eu vou estar diante de um objeto direto preposicionado. Antes de pronomes oblíquos, e aí vocês vão ter que retomar lá as nossas primeiras aulas de pronomes oblíquos. Antes de pronomes indefinidos, também já vimos pronomes indefinidos. Com os verbos sacar e puxar, para dar clareza, para não ter uma ambiguidade e para dar um sentido partitivo. Termos ligados ao nome. Se eu não me engano, no... Opa, aqui. Calma aí, galera. Aqui. Se eu não me engano, no vídeo eu falei exemplos de cada um deles. Se eu não falei, vocês me avisem que aí eu falo para vocês, tá bom? Mando aqui pelo chat qualquer coisa. Termos ligados a nomes. Até agora a gente estava vendo os termos ligados ao verbo. Então, eu tinha que olhar para o verbo para depois entender qual era o termo que era ligado a ele, qual é o nome desse termo. É o objeto direto, indireto, é o preposicionado. Agora eu tenho que olhar para o nome, não é mais o verbo. Eu olho para o nome. Então, os termos ligados ao nome são aqueles termos que se ligam aos nomes, óbvio. Quais são eles? Adjunto adnominal, complemento nominal e predicativo, tá? Vamos ver aí o adjunto adnominal. O nome já fala, é aquele que está junto ao nome. Então, eu tenho, os leões sonolentos dormiram. Quem dormiu? Os leões sonolentos. Eu tenho o meu sujeito. Qual é o núcleo do meu sujeito? Leões. O que os e sonolentos vai ser aí sintaticamente? Qual vai ser a classificação sintática deles? Adjunto adnominal. Eles estão junto do nome, porque sonolentos qualifica leão, e os determina, né? São aqueles leões. Então, o os aí, meu artigo definido, então, que está determinando quem são os leões. Sonolentos é o adjetivo que vai qualificar esses leões. Tranquilo? Já o complemento nominal, ele é bem parecido com o adjunto, só que ele vai complementar o nome sempre tendo uma preposição.
Então, quando vocês tiverem, cai muito em vestibular, por exemplo, uma pegadinha entre objeto indireto e complemento nominal. A diferença é, objeto direto está ligado ao nome, objeto indireto está ligado ao verbo, complemento nominal ao nome. Então, complemento nominal é aquele termo que vai dar sentido a substantivos abstratos, adjetivos e advérbios. Vai ter sempre uma preposição ali. Se vocês não se lembram mais sobre substantivo concreto e abstrato, dá uma olhada nesse link que eu deixei aí, que essa aula é bem didática, tá? E aqui do lado tem essa caixinha aí dos substantivos abstratos, eles indicam qualidade, sentimento, estado, ação e conceito, e eu coloquei uma colinha aí para vocês. Vamos olhar isso aqui. As crianças tinham medo de cachorros. Medo é um nome, né? É um substantivo. Medo é substantivo concreto ou abstrato? É um substantivo abstrato, né? Eu consigo saber definir como é medo? Não. Então, é um substantivo abstrato. Então, as crianças tinham medo de cachorro. Medo é um substantivo abstrato. O que está ligado ao substantivo abstrato? De cachorros. Eu tenho de aí, preposição. Se tenho de cachorros, eu tenho um complemento nominal. O de cachorros completa o sentido de medo. Quem tem medo de alguma coisa, tem que complementar. E aí eu complemento com de cachorros. Então, eu tenho aí um complemento nominal. Beleza? Aqui é uma tabelinha, né? Só para vocês identificarem adjunto complemento. Também coloquei uma aulinha aí para vocês olharem depois. E agora a gente vai para predicativo do sujeito. O predicado, quando eu separo o sujeito de predicado, o predicado vai exprimir um atributo ou um estado do sujeito. Então, eu tiro o sujeito, todo o resto é um predicado, tá? O predicado, ele vai se relacionar com o sujeito por meio de um verbo. Então, ele pode ser um verbo de ligação ou um verbo significativo. Se for um verbo de ligação, eu tenho um predicado nominal. Se for um verbo significativo, eu tenho um predicado verbo nominal. Então, percebam aí. Os torcedores estão esperançosos. Estão, meu verbo de ligação. Esperançosos é uma qualidade, é um estado do torcedor, que é o meu sujeito da oração. Então, eu estou diante de um verbo de ligação, estão. Esperançosos vai ser o meu predicado, aliás, estão esperançosos, meu predicado nominal, e esperançosos é o meu predicativo do sujeito. Eu estou delimitando, eu estou falando quem é que está esperançoso? Torcedor. Então, esperançoso está ligado ao torcedor, tá bom? Predicativo do sujeito. Os torcedores chegaram esperançosos ao estádio. Chegaram é o verbo intransitivo. Quem chega, chega. E aí eu posso falar como, onde, com quem, mas os torcedores chegaram. Esperançosos está ligado ao torcedor ainda, então está ligado ao sujeito. Eu ainda tenho um predicativo do sujeito. Nos dois aí eu tenho o predicativo do sujeito. O que muda vai ser o verbo. Um verbo de ligação, no outro é um verbo intransitivo, tá bom? Agora, no predicativo do objeto, a qualidade, a característica vai ser atribuída ao meu objeto e não ao meu sujeito. O juiz julgou o réu culpado. Quem que julgou o réu culpado? O juiz. O juiz é o meu sujeito. Culpado é uma característica do juiz ou é uma característica do réu? É uma característica do réu. O réu não é o meu objeto. Eu tenho juiz como sujeito, julgou como verbo transitivo direto, réu como objeto direto e culpado como o meu predicativo do objeto direto réu. Entenderam? Culpado aí vai ser uma característica do objeto direto e não do sujeito. Tranquilo, galera? Alguma dúvida? Preciso que vocês me sinalizem aí se tá tudo muito claro. Tá tudo bem. Gente, sério mesmo, zero dúvida nenhuma, não ficou nada para trás? Tranquilo, zero dúvida. Gente, que maravilha! Vocês são muito perfeitos. Que sala maravilhosa. E os exercícios? Eu passei exercícios da apostila para vocês. Vou pegar aqui a apostila. Eu passei os exercícios 5 e 6 da página 93, acho que foi isso. 5 e 6 da página 93. E o exercício 5 e 7 da apostila do caderno extra, página 25. Vocês fizeram? Tem dúvidas?
Querem que eu corrija? Me digam aí. A questão 5 da página 93, ela traz vários conhecimentos. Vocês têm que retomar vários conhecimentos do que é sujeito, o que é objeto, o que é predicativo do sujeito. Ela é interessante de dar uma olhada aí. Veem aí se vocês não ficaram com dúvidas em relação a ela, por favor. E aí, pessoal? Não teve problema na 5? Pode repetir a página? Posso, Ana? Página 93 da apostila de vocês. Eu passei a questão 5 e 6. Na 6 você teve problema, Laura? Ou também foi tranquilo? Vocês sabem qual o gabarito? Eu preciso falar com vocês também. A 5, gabarito letra E. A 6 também, as duas letra E. 5 e 6, letra E. Tá bom, Laura, vou esperar. Acertou as duas, Ana? As duas letras... Ficou letra E, tá? Não teve dúvida também na hora de fazer, foi tranquilo, né? Elas são questões tranquilas. E a número 6, se vocês perceberem aí, ela é daquelas de pegadinha, que a questão fala, né? Assinale a alternativa em que esse termo não é objeto indireto, então pode fazer a gente errar, né? Questão 7 da lista de sintaxe. Deixa eu dar uma olhada aqui dessa lista. Só um minutinho, Marcela. Cadê terceiro ano? Marcela, me fala se é a questão 7, recebeu o prêmio jogador que fez o gol. Nessa frase, o sujeito de fez. É essa? É essa mesmo, beleza. Qual foi a dúvida? Deixa eu compartilhar com vocês aqui, então, peraí. Vamos lá. Recebeu o prêmio o jogador que fez o gol. Na frase, o sujeito de fez. Lembra quando a gente falou sobre o uso do que aqui como pronome, que muitas vezes ele vem para poder substituir, e aí a gente faz isso aqui, ó. Fazer as duas orações. O jogador recebeu o prêmio, o jogador fez o gol. Quando eu uno essas duas orações, eu coloco o que. E esse que, ele substitui jogador. Então, quem fez o gol? O que aqui. Tem que ser ele. Tá bom? Porque quem recebeu o prêmio? O jogador. Tá aqui. Recebeu o prêmio, o jogador. O que tá ligado ao verbo fez aqui, que vai ser o meu sujeito.
Tranquilo? Deixa eu abrir o chat. Deu para entender, Marcela? Por que que é o quê? Eu tenho que separar as duas orações. É pegadinha mesmo. Apenas como jogador. Sim, porque você olhou a oração por inteiro, né? Lembra que o que aí, ele retoma o jogador, ele vai retomar o vocábulo. Mais alguma questão? Ficou com dúvida? Tem mais alguma questão? Dessas listas de sintaxe, tem mais alguma? Ou da apostila do caderno extra? O caderno extra foram as questões 5 e 7, na página 25. Vocês têm as respostas do gabarito dessa? Se precisarem. Da página 25, caderno extra 5, letra C. A6 é letra... 6 não, 7. A7 é a letra B de bola. Eu acho que eu passei a 9 para vocês também. A 9 é a letra C. Me falem aí no chat se tá tudo bem. As apostilas têm gabarito? Sim, tem gabarito, mas vocês conseguiram entender por que são as questões que estão marcadas no gabarito? Acertaram as questões? Uhum, tá bom. Alguma dúvida, pessoal, em relação ao conteúdo e em relação aos exercícios? Ou podemos finalizar a nossa aula? Me sinalizem aí se vocês ainda têm alguma dúvida, por favor, que eu preciso deixar registrado. Errou a 5, mas foi pela questão do comando. A 5 da apostila, Ana Carolina. Né? Observe as palavras destacadas do texto, assinale a alternativa em que a função sintática desses termos esteja corretamente analisada. Da extra? Da extra. A incorreta, né? Classificar a incorreta. Eu não sei se vai dar para vocês verem, mas toda vez que eu vou fazer a questão, ó, quando tem incorreta, eu grifo aqui de vermelho. A incorreta. Tem que grifar, tá? Pra gente não cair nessas pegadinhas. Eu sempre grifo. Então, beleza, pessoal. Obrigada pela participação. Vamos continuar aí mandando os exercícios, os conteúdos, os vídeos para vocês pela plataforma. Qualquer dúvida, entre em contato ou lá pela plataforma ou pelo e-mail, ou esperem, né, a semana da gente se encontrar. Semana que vem a gente tem um novo encontro, eu vou colocar lá para vocês daqui a uns dias. Espero que vocês estejam bem, que a família também esteja bem, e que vocês se guardem aí, e lembrem sempre, tá? Mente sã, corpo sã, então... Vocês precisam cuidar da mente de vocês. Sejam carinhosos e pacientes com vocês também, tá? Eu também estou com muita saudade. Vocês não têm noção do quanto que o professor está com saudade de sala de aula. Faz muita falta ter vocês, a energia de vocês, o carinho. É estranho estar aqui do outro lado da tela. E é isso. Obrigada, beijo. Se cuidem, tá bom? Tchau, até mais. Lindos, perfeitos. Tchau, Dani. Tchau, Marcelo. Tô bem e vou continuar bem. Obrigada. Tchau, Pietro. Tchau, Ana. Tchau, Lara. Tchau, Yasmin. Beijos. Vocês são muito lindos e perfeitos.